Eu, antes de mais, claro, queria agradecer ao Maurício e à Cecília terem-me convidado para vir aqui, que é muito simpático, e eu não conhecia a Porta 33 daqui, conhecia muito bem a Lisboa de ouvir só falar, não é? Fala-se imenso. E pronto, queria agradecer também, porque é uma oportunidade para agradecer também ao Pedro e aos filmes que ele faz, e a maneira que eu tenho de agradecer é a escrever, às vezes, sobre as coisas que ele faz. E quando eles convidaram... eles sabiam já que eu tinha duas hipóteses para falar sobre o quarto da Wanda. A primeira hipótese, a ideia era essa. Ou falava da Wanda, ou falava do quarto da Wanda, do quarto. Eu, como sou arquiteto, vou falar do quarto. Não é a primeira vez que falo, porque os arquitetos o que fazem, na melhor das hipóteses, é falar trabalhar sobre as pessoas, projetando os quartos. Eu vou ler, para não perder, eu vou resumir um texto, que é um texto muito mais extenso, que se chama O Cenário à Nossa Frente, e é um texto que junta o quarto da Wanda ao Juventude em Marcha, que é o filme que foi feito, que vocês devem ter visto, uma parte de vocês, ou revisto agora aqui, que é o Juventude em Marcha, e que é o filme que foi feito logo a seguir ao quarto da Wanda, depois já no fim da demolição do bairro das Fontainhas, e é quando entra pela primeira vez o Ventura. Este texto nasceu de uma conversa que aconteceu há alguns anos na Cinemateca, a propósito de um ciclo que organizei lá com a Cinemateca, chamado O Lugar dos Ricos e dos Pobres na Arquitetura e no Cinema em Portugal. E o que aconteceu foi que, depois de eu ter demonstrado que muito do que se passa no quarto da Wanda passa-se afinal fora do quarto, ou seja, na rua, e que, pelo contrário, na Juventude em Marcha a rua não existe, o João Bernardo da Costa, o presidente da Cinemateca nessa altura, já morto, virou de pernas para o ar o que eu tinha acabado de demonstrar, defendendo que no quarto da Wanda é um filme todo de interiores, mesmo quando se passa na rua, e que o Juventude em Marcha, como ele disse, e vou citá-lo, quase inteiramente é um filme de exteriores, no sentido em que se perdeu o dentro, e em que as coisas que vieram de fora no tempo, antes, ou de fora na ação, são as que vão dar sentido a tudo. E afinal era ele, João Bernardo da Costa, quem tinha razão e não eu. É que se nas fontainhas do quarto da Wanda, todos os espaços, não só os quartos, mas também as casas, as ruas, o bairro, são-nos dados como lugares, ou seja, dentros, para os quais existem um fora, no Casal da Boba de Juventude em Marcha não há de facto nenhum lugar, porque para haver um lugar tem que existir um exterior concreto a envolvê-lo e a que ele possa referir-se. E esse exterior no Casal da Boba de Juventude em Marcha passou a existir apenas como memória, como delírio ou como esperança nas cabeças e nas palavras deles. Muitas vezes se disse que estes dois filmes, mais até o Juventude em Marcha, são filmes sobre arquitetura. São filmes sobre arquitetura também porque neles os cenários, os espaços, são tirados do fundo em que o cinema muitas vezes os coloca para serem postos à nossa frente. Esses cenários e esses espaços estão diferentes um do outro. Por um lado, o bairro das Fontainhas, os espaços das Fontainhas, que fazem pensar nas ruas tortuosas mas vivas, dos bairros sórdidos mas animados. Estou a citar Henri Lefebvre, que dizia isto para contrapor a cidade anterior às operações urbanísticas levadas a cabo pelo barão Haussmann para pentear Paris com os canhões, como ele dizia. Por outro lado, na Juventude em Marcha, o Casal da Boba como lugar absolutamente solitário de cada um dos corpos que o ocupa. E aqui vou citar o Marc Augé, quando diz que cada corpo ocupa o seu lugar, mas a ocupação singular e exclusiva é mais a do cadáver na sua sepultura do que a do corpo nascente ou vivo. O que eu vou tentar fazer aqui, o que eu gostava de fazer aqui, era de conseguir chamar a atenção ou de relembrar, para quem já viu, e com certeza que já viram, algumas das coisas do mundo em quantidade, diversidade e que se vê e que se ouve por entre a miséria, eu gostava de sublinhar isto, das fontainhas do quarto da Wanda e contrapô-las ao nada com que nos deparamos na miséria
do Casal da Boba, da Juventude em Marcha, que, no entanto, por ser de cinema que se trata, e é de cinema que se trata, é um nada que, obviamente, também se ouve muito e vê muitíssimo. O que eu vou mostrar são imagens roubadas ao quarto da Wanda aqui do lado esquerdo e ao Juventude em Marcha do outro lado. Enquanto vou ler umas notas muito breves para tentar então trazer para a frente algumas dessas coisas que são muito concretas, muitas vezes no cinema as tais que se deixa ficar lá para trás. O céu e o chão, os limites e as soleiras, as paredes e os tetos, as janelas e as portas, as matérias e as cores. Que é uma imagem das fontainhas sempre aqui do lado esquerdo. Vamos ter sempre aqui do lado esquerdo e do outro lado da Juventude em Marcha. Nas fontainhas do quarto da Wanda raramente vemos o céu. Vamos vendo apenas bocadinhos dele por trás dos restos das casas que vão sendo demolidas, aquelas casas com uma cruz amarela que vão aparecendo durante o filme todo, uma a uma durante o filme todo. O céu raramente se vê, mas está quase sempre presente através dos sinais dele. Seja no eclipse solar que a Zita e a mãe dela olham, na cena que pertence a esta imagem, é uma cena em que a Lena, a mãe da Zita e da Wanda, dizem: na televisão vê-se melhor o eclipse. Seja nas sombras projetadas nas paredes e no chão das ruas, seja na luz do dia que atravessa as frinchas, as portas e as janelas, até o interior das casas e dos quartos. Em Juventude em Marcha, alguns dos breves segundos em que nos é dado ver o exterior do Casal da Boba, que é aqui nesta cena em que Ventura chama por Wanda com uma voz que reverbera estranhamente, como quando gritamos num espaço fechado e vazio, são também dos poucos momentos em que vemos o céu neste filme. Mas é um céu muito estranho, porque não pode ser noite, porque numa iluminação noturna poderia desenhar aquelas sombras rigorosas sobre o cenário por detrás de Ventura. E num dia poderia ter o céu assim tão escuro e negro. O chão. Nas fontainhas, a comunidade feita de passagens estreitas e de pequenas praças, cada uma delas com fogo aceso dia e noite, quem diz isto é Tom Anderson, naquele livrinho que Maurício falou. O chão está sempre presente, coberto de lama e de restos de coisas, mas ocupado permanentemente por gente, como o grupo de crianças que atravessa esta imagem. No Casal da Boba nunca se vê o chão. Mesmo nesta cena em que Ventura está sentado, imaginamos que no chão, enquanto Semedo, o funcionário da Câmara, aponta para as janelas do andar que lhe foi destinado, não vemos o chão. No itinerário de Ventura não há qualquer encruzilhada, não há nenhum caminho ou praça onde os homens possam cruzar ou reunir. Os limites e os espaços de transição. Pedro está sentado no chão de cimento, provavelmente o resto de uma casa demolida, e Paulo, o muletas, está encostado a um poste e olham connosco para lá dos limites do bairro das Fontainhas. Não há confusão possível. Em primeiro plano, cá dentro, uma escada em tosco, paredes por revestir, restos de coisas espalhadas pelo chão, roupa estendida. Ao fundo, lá fora, as superfícies regulares dos blocos de habitação da Venda Nova. No Juventude em Marcha, o fora do Casal da Boba fica, pelo contrário, muito longe. Muito longe no espaço e no tempo. Fica num domingo há 30 anos, no Jardim do Campo Grande, em Lisboa, onde Ventura dá um passeio de barco, com lento, ou onde compra castanhas assadas. Aqui é outra vez o Paulo e o Pedro, ainda sobre os limites e os espaços de transição. Eles são os únicos habitantes que vemos a sair do bairro. Nunca vemos mais nenhum que eu me lembro a sair do bairro, no quarto da Wanda. Um para vender flores no cemitério de Carnide, que vemos numa cena, e o outro para pedir esmola ou arrumar carros no Centro Comercial Colombo. Num filme em que há uma torrente incessante de sinais humanos ou da sua passagem, aqui o único sinal da ação humana é o caminho aberto por entre o mato e o lixo por ele espalhado. A transição entre o fora e o dentro das Fontainhas é a única terra de ninguém, isto é uma metáfora militar, de todo o filme, mas é um sítio concreto e percorrível.
No Juventude em Marcha, entre o Casal da Boba e a fuga para o Egito de Rubens, que vemos naquela imagem sobre uma parede do Museu da Fundação Gulbenkian, que Ventura construiu, não há qualquer espaço de transição, há apenas saltos repentinos e colisões. As janelas. Nunca vemos qualquer janela no quarto da Wanda nas Fontainhas. No quarto dela, propriamente dito, no quarto da Wanda, só paredes cegas. Mas a relação deste espaço íntimo com o espaço público é intensíssima. É um espaço de movimento e permanência. Vemo-la aqui a receber o Nhurro, que pede abrigo por algum tempo, como mais tarde a vemos a receber o Pedro a vender flores, etc. Como já explicou uma vez o Pedro, o quarto da Wanda era uma praça, uma rua ou um largo, e era o sítio mais secreto. No novo quarto dela, já no Casal da Boba, vemos sempre esta janela ao fundo, a não ser na primeira cena, logo no princípio. Como todas as outras janelas que vemos das casas do novo bairro, é uma mancha difusa de luz branca sobre o branco das paredes. Nunca se vê nada do que está para lá dela, e os únicos sons que ouvimos do exterior são os da televisão, ao contrário dos sons constantes vindos de fora, as vozes, as máquinas e a música, dentro do seu antigo quarto nas Fontainhas. Wanda conta aqui a Ventura, esta cena, a história do parto da filha, e por uma única vez refere a janela no seu novo quarto. E diz: um dia disse ao meu marido, ao Paulo Jorge, se não me tiras daqui, da maternidade, mande-me da janela abaixo. Eu vou-me matar igual à mulher que caiu ontem. Ainda sobre as janelas, na casa dos rapazes, uma janela sempre aberta durante o dia dá para um muro de tijolos, a menos de 1 metro, mas deixa ver, apesar de tudo, imensas coisas, cobertores estendidos, umas latas, uma mesa que, nu ruinando, levam lá para fora, o movimento dos corpos deles. Templo, cabana, lar de Deus, é o que diz o funcionário da Câmara, o Semedo, quando mostra a casa nova a Ventura. E o Ventura aponta para o teto e diz: a casa está cheia de aranhas. Aranhas essas que não vemos, sobre o branco desse teto, dessas paredes e desse chão, diluídos à volta do quadrado luminoso da janela, através do qual também nunca nada se vê. Esta janela real, de uma sala real, de uma casa real, é aqui a ilustração terrível da definição que Walter Benjamin deu de cenário, quando diz: a longura ou a distância que não cede a nenhuma proximidade e também não se dissipa com a aproximação, antes se erguendo mais fechada e ameaçadora. E ainda sobre as janelas, nas Fontainhas, a tia de Wanda, enquanto lava um tacho, vê uma mão passar através da janela alta da cozinha. Alguém diz: uma colher de prata, 150 escudos, quer comprar? Se as janelas são um elemento primordial da arquitetura, também o são da pintura. Eu aqui não resisto a falar da pintura, pelo menos a partir da invenção da perspectiva. E torna-se aqui impossível não pensarmos na pintura. Não na janela renascentista, que se abre para a paisagem e para o horizonte, mas nas janelas holandesas dos pintores de Delft, que deixam ver através delas o espaço doméstico que se estende para o exterior, ou as janelas tradicionalmente sem vidro, como esta, na sua parte mais alta, que deixam entrar uma luz coada sobre alguém que trabalha ou que lê uma carta. Nesta cena, Ventura visita Paulo, que está doente, internado num hospital. O Pedro contou uma vez que foi o próprio Paulo quem disse. Contou nessa sessão, nesse ciclo na Cinemateca, que vai, aliás, sair em breve no livro. Porquê é que não fazemos o hospital na casa da Wanda? Toda a gente vai perceber que é um hospital. A janela, a luz é muito branca. Um hospital parece muito com as casas em que nós vivemos agora. Ele também contou que ele tinha a ideia de pôr um balão de soro, mas foi o Paulo que disse que não valia a pena, que toda a gente ia perceber que é um hospital. Portas. Aqui o Nhurro abre o trinco
primitivo da porta da Wanda pelo lado de fora. Depois há uma conversa em que ela diz que devia ter batido à porta, etc. Ali, no Juventude em Marcha, é o Semedo, o funcionário, que pega na chave para abrir a porta da nova casa que foi atribuída à Ventura no Casal da Boba. O Ventura diz que está muito a tremer e que não consegue abri-la. Ainda também sob as portas, a Wanda, na sua volta diária pelas fontainhas para vender legumes, abre as portas das casas e volta a fechá-las quando não as encontra abertas, ficando à soleira ou entrando nas casas, como aqui, na casa da Senhora da Luz, onde se senta durante uns minutos a conversar. Aqui, o chamado comércio mudo ainda não chegou e as fechaduras parecem não fazer muita falta. Ventura, quando se despede do funcionário e fica na sua nova casa da Boba, a campainha toca pouco depois, abre a porta, mas não vê ninguém e atende o intercomunicador. Uma porta parece flutuar sozinha pelas ruas do bairro. Os elementos básicos da construção das casas parecem coisas e tornaram-se coisas absurdas. Tudo nas fontainhas está em trânsito, em permanente mudança, antes porque tudo estava sempre em obras, agora por causa da demolição. Ventura abre repetidamente uma porta da sua casa nova para ficar a vê-la a fechar-se sozinha. Lembram-se quando a porta está sempre a fechar e a abrir. Eu aqui não quero deixar de falar de um outro filme. Não se trata de uma atrapalhação como a de Júlio, recém-chegado à cidade no início de Verdes Anos, do Paulo Rocha, que é um filme cheio de portas também, e em como nestes filmes se relembra que nascer é nascer num lugar e ter residência fixa. E o Júlio esbarra com as portas de vidro ou não sabe como acionar as suas fechaduras elétricas. Mas no Juventude em Marcha, Ventura, que foi servente de pedreiro, sabe muito bem que não se trata de nenhum mistério, a porta está sempre a abrir e a fechar. Ele sabe que as dobrícias aplicadas sem rigor fazem as portas fechar-se sozinhas. Como diz T. Gallagher, também no livro de que Maurício falou, o namoro de Pedro Costa com as portas já é antigo. É antigo como é muitíssimo antigo na própria história do cinema, desde o primeiro momento em que uma porta se abriu para deixar sair os operários da fábrica dos irmãos Lumière. Se, como ele diz, o Pedro, a ficção é sempre uma porta que podemos querer ou não abrir, quis-se abrir logo no princípio esse portão, tal como abrir uma porta numa parede foi certamente um dos primeiros gestos construtivos dos homens. A matéria. Não há 1 milímetro do quarto da Wanda em que não se reconheça uma matéria concreta, nas texturas, nos padrões e nas cores. Os rastros sobrepostos de mãos, de imensas mãos, e os vestígios do tempo que passa, ou da resistência perante uma surdidez irremediável, são sempre violentamente legíveis neste filme. No quarto da Wanda sentimos precisamente, como Gata, que as mãos querem ver e os olhos querem acariciar. Nessa conversa da Cinemateca há muitos anos, como disse Manuel Graça Dias, sobre a cena em que Ventura e Lento visitam de mão dada a casa ardida no Casal da Boba, a certa altura parece que para conseguirem viver naqueles apartamentos brancos é necessário primeiro pegar-lhes fogo. A cor. Assim como há cores que aprendemos a nomear e a distinguir, como amarelo-limão ou terra de siena, devia passar a haver uma outra cor chamada verde-vanda ou verde-fontainhas. É que se tudo o que vemos são cores, e não se trata aqui do que vemos no ecrã quando estamos a ver um filme, mas trata-se do que o nosso aparelho óptico nos permite ver do mundo, é cores. Grande parte do que de facto vemos no quarto da Wanda é um certo verde a emergir poderosamente do negro ou com ele a misturar-se. Este verde que está sempre no filme. O branco, este branco está em todo o lado, no Casal da Boba, do Juventude em Marcha, é a negação da percepção primeira da arquitetura, tanto da arquitetura como do cinema, a luz e a sombra.
O branco destas casas é apenas uma luz que serve de fundo à sombra negra em que Ventura se transforma. A cor da madeira do folhado das portas só serve para sublinhar isto. Há uma sequência de Juventude em Marcha, passada ainda nas Fontainhas, em que Ventura e Beth, a última habitante do bairro, brincam como as crianças quando imaginam figuras que a matéria das coisas ou as formas das nuvens lhes sugerem. Duas tartarugas, eu aqui tenho que dizer tudo o que eles vão dizendo, ou quase tudo. Uma galinha com crista e tudo, um polícia com chapéu e casaco preto, muitas casas, um leão com dentes arreganhados, um homem com rabo ou um demónio em cima dele. Beth diz, quando nos derem quartos brancos, deixamos de ver estas coisas, tudo acabará. O cenário faz parte da ação desde o princípio do cinema. Tanto faz-se real ou construído para o efeito, tanto faz-se natural ou artificial. No cinema, como na vida, os acontecimentos, que são duas coisas diferentes, como a gente sabe, os acontecimentos e as ações têm lugar. Os cenários remetidos ao papel de fundo meramente informativo, como na televisão e na maior parte dos filmes que se fazem hoje, são um dos aspectos mais tristes da decadência da arte do cinema. Da mesma maneira que a redução das qualidades sensíveis do mundo construído correspondem a uma mutilação das nossas vidas. Para esclarecer melhor isto, eu gostava que nos lembrássemos muito rapidamente do Henry Fonda em My Darling Clementine de John Ford, debaixo do alpendre, onde se vê a entrada na cidade, enquanto se balança lentamente contra um dos pilares de madeira, ora uma perna, ora outra. E que pensássemos ao mesmo tempo em Ventura, ora em pé, ora sentado no sofá vermelho à porta da Beth, de onde verá mais tarde o funeral da Zita a passar. Mas talvez não haja muito cinema em que a arquitetura interprete um papel. Ou seja, talvez não haja muito cinema em que a arquitetura seja tomada como uma personagem, como acontece nestes dois filmes de Pedro Costa. É que no quadro da Wanda e a Juventude em Marcha, nenhum se podem desligar dos lugares onde se dão. E além disso, nestes filmes, esses lugares são trazidos para a frente, ou seja, como a outra metade vive, isto para citar um livro que eu penso que o Pedro gosta imenso, anda inteiramente a par do onde ela vive, o como e o onde. Para isso eu gostava que pensássemos também muito rapidamente neste caso, por exemplo, podíamos arranjar muitos exemplos, felizmente, em todas as imagens dos estaleiros da construção das pirâmides do Egito, num filme que se chama Land of Pharaohs, a Terra dos Faraós, de Howard Hawks, e ao mesmo tempo nas imagens da demolição das fontainhas no quarto da Wanda. Para acabar, gostava de contar rapidamente uma pequena história que se passou durante uma aula na Faculdade de Arquitetura em Lisboa, ou do que resta da Faculdade de Arquitetura em Lisboa. Uma vez, enquanto víamos Juventude em Marcha, precisamente no momento em que Ventura aponta para o teto da casa e diz que está cheio de aranhas, um dos alunos levantou-se, assustado, e disse muito alto: "Mas esta é a sala da minha casa." "É, mas não é." Ele ficou assim um bocadinho indeciso. "Esta tem o mesmo tamanho que a minha, tem a mesma janela, mas parece noutro planeta, ou numa nave espacial. Mas é exatamente igual à minha, até mete medo." Foi assim que ele disse, melhor do que eu estou a dizer agora, mas foi assim um bocadinho até aos gritos. Este rapaz tinha percebido, como Andy Hector, também nesse livro, que o casal da Boba, por dentro e por fora, pode parecer um compartimento espacial, mas é visto como um local bem real na Terra. Aquela sala é realmente igual a milhões de outras salas, tal como o quarto da Wanda é igual a 1 bilhão de outros quartos deste mundo, que não é com certeza, e isto eu gostava de sublinhar, não sei como é que se sabe fazer isso, o melhor dos mundos possíveis. Uma das missões do cinema, e que estes filmes levam tão longe quanto possível, é exatamente esta: devolver-nos o que julgamos familiar como surpresa, como esse aluno reparou de uma maneira intensíssima, ou como coisa que não sabíamos que já sabíamos, ou como escreveu Brecht: exumar a verdade enterrada nos escombros da evidência
e reunir evidentemente o singular e o geral, fixar o particular no grande processo. Esta é a arte dos realistas. Talvez fosse precisamente isto o que Vítor Figueiredo, o arquiteto, referia quando dizia que o cinema é a inteligência da arquitetura.